Olá, seja bem-vindo a mais um programa Família e Sociedade, um programa da Chancelaria da Universidade Mackenzie para você via TV Mackenzie Digital. Seja bem-vindo então comigo e também com a minha esposa Suênia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Então, e você sabe aquela hora do relacionamento com seu marido, com a sua esposa, que parece que as coisas não estão indo bem? Qual é a hora de procurar ajuda? Essa é a temática do nosso programa de hoje. E trouxemos o pastor Marcelo Coelho, que também é psicólogo e psicoterapeuta individual e familiar. Mas, Marcelo, obrigado pela sua presença conosco, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Suênia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Marcelo, antes de tudo, né, antes de a gente falar sobre a hora de procurar ajuda, seria interessante a gente saber de você, que trabalha com casais, dentro da área da psicologia e também do pastorado dentro da igreja, quais são os principais problemas que fazem com que os casais tenham conflitos e cheguem, às vezes, a questionar se vale a pena continuar casado ou não? Olha, é difícil a gente colocar um top, né, top 10 dos principais problemas, né? Uhum. Mas, em geral, um problema na família ou no casal, ele aponta para diversos outros que estão ali Quer dizer, nunca existe um fator isolado, Nunca né? existe um fator isolado. Eu até me recuso um pouco assim, a atender a essa tentação da gente nomear, né? Isso aqui o problema financeiro normalmente é o maior, o problema com a família de origem normalmente é o maior, o problema na educação dos filhos é sempre o maior. Comunicação, né? Vida sexual. Até porque quase sempre a família ou o casal, eles vêm para o consultório com uma demanda e quase sempre aquela demanda é enganosa. Uhum. A gente olha no decorrer do tratamento, a gente vê que outras coisas estavam até mais evidentes e menos percebidas. A questão é mais profunda do que eles até mesmo possam pensar. Exatamente. Ou até o foco é outro. Às vezes nem é tanto o que eles esperavam e a gente aponta e eles, realmente isso aqui pode estar gerando. É o efeito iceberg, né? Só tem uma pontinha aparecendo, mas tem muita coisa por baixo ali, né? Agora, isso que você falou, então, nos dá a impressão de que nem sempre o próprio casal sabe qual é o problema deles, né? É verdade. É verdade. Tem muita coisa maquiando, você acha? E assim, não é nem uma espécie de inabilidade do casal em perceber. É comum mesmo, né? A gente tem a tendência de colocar a culpa em alguma situação, né? Uhum. Então, o filho ou a filha, o casal de filhos que não se entendem. Aí aquilo ali gera dificuldades nos pais que não sabem como lidar com o problema. Aí vem o conflito porque um fica um pouco mais nervoso e o outro não. Aí ou um então quer defender ou não. Um fica do lado de um filho, exatamente. Outro fica do outro. Aí a família entende que o quê? É esse adolescente que nós estamos com um problema com ele. E aí vai ver, os problemas do adolescente são o quê? Às vezes incompreensão, às vezes problema do próprio desenvolvimento, né? E aí você vai buscando, você vê às vezes um casal que deixou de ser casal, por exemplo, para cuidar dos filhos. Uhum. Eles exercem muito a parentalidade, mas muito pouco a conjugalidade. Perderam um pouco essa intimidade que tinham antes da chegada sabem dos mais, filhos. E dão atenção mais específica para os filhos e deixam de atender um ao outro. Sim. Né? Aí não se conhecem mais como casal, existe um conflito ali subjacente ali e de repente eles focam na educação dos filhos. Né? Outro dia eu estava até ouvindo alguém dizendo que o ideal seria que os pais não se chamassem o pai e mãe, né, para os filhos, né? O pai, vem cá. Na verdade ele não é o pai, ele é o marido, né? Ou esposa, né? Não é a mãe. Né? Então, isso aí mostra muito essa dificuldade que às vezes os casais têm de separar os seus papéis e executá-los adequadamente em cada momento, né? Então, você tem a relação pai-filho, que deve ser exercida nesse momento. Mas enquanto casal, não é pai e mãe, né? Por que você acha que acontece isso, né? Por que com a chegada dos filhos a tendência é que os pais deem mais atenção para os filhos do que ao próprio cônjuge? É uma boa questão, né, para a gente pensar. Será que seria frustração, talvez, né? Querer transferir as expectativas que não consegue ter supridas com o cônjuge nos filhos? Talvez a necessidade de uma atenção especial para os filhos, né? Leve a gente a desavisadamente desfocar daqueles outros papéis que precisam também ser
exercidos, né? E é uma confusão que a gente faz, porque o que gerou o ter filhos foi justamente o casal, né? E aí, por causa dos filhos, a gente esquece de trabalhar essa conjugalidade e aí o casal pode se perder mesmo. Ou seja, parece que existe uma prioridade do papel marido-mulher sobre o papel pai e filho, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E às vezes na terapia familiar, a gente mostra isso para as crianças, né? E até importante para que as crianças cresçam e compreendam e sejam bons pais e bons maridos e esposas também no futuro, né? Eu diria assim, os pais, em primeiro lugar, precisam compreender isso e pagar o preço de manter esse papel conjugal, né? Se eles têm essa convicção, com certeza eles vão passar isso para os filhos. Sim. Mas às vezes a família está num ponto em que os filhos estão dominando a relação, por exemplo. Né? E aí também nós precisamos mostrar para os filhos que algumas coisas os pais, e na conjugalidade, eles precisam ter prioridade. Né? Eles precisam ter precedência naquilo que os filhos vão decidir e os pais vão decidir sobre eles. Né? Afinal de contas, a relação marido-mulher é construída até que a morte os separe, né? E necessariamente não é essa a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, né? Isso é temporal, né? Eu me lembro do Salmo 127 que diz que os filhos são como flechas e o guerreiro faz o que? O arqueiro, né? Ele pega a flecha e arremessa para longe, né? Um dia vai arremessar. Né? Pois é, e às vezes os pais acolhem os filhos na família sem essa percepção bíblica, né? De querer agarrá-los. Ao invés de ser até que a morte o separe, o filho já chega separando o casal. Sim. Né? Então, precisa desse exercício. Daí, retomando a sua pergunta inicial, Fernando, a gente vê que quase sempre um problema que é trazido não é necessariamente aquele que a gente deveria dar mais atenção, né? Por isso que a psicoterapia ela pode ajudar nesse aspecto, né? Do próprio casal ou da família ir reconhecendo os diversos aspectos dessa relação. Dessas relações, né? Uma vez eu conversando com uma moça que ia se casar, eu perguntei para ela, olha, quem você acha que deve ocupar a primazia dentro do lar? O marido ou o filho que Deus vai dar para vocês? Ela não teve a menor dúvida a responder, é o filho, é óbvio. Né? Esse é um pensamento bastante comum na nossa sociedade, né? Ainda mais por serem tão individualistas, né? Hoje em dia, as pessoas serem individualistas carregam isso para o casamento, né? O filho parece ser alguma coisa muito mais minha do que o meu marido. Então, não é nem para o cuidado do filho, é cuidado do próprio egoísmo, né? Que faz com que a pessoa... E aí vira aquela situação de sua majestade a criança, verdade, sua majestade o filho. Né? E não só a gente vê, desculpa te contar, que é comum, como você falou, mas a gente vê as consequências, né, disso também. No próprio filho, né? No filho, na sociedade como um todo, porque os filhos vão para a sociedade mal preparados, né, achando que são donos do mundo. Na hora que a escola ou a sociedade precisa impor limites para eles têm uma dificuldade enorme de... Exatamente. Eles ganham um espaço que, na verdade... Que é irreal. Que tem limites. Que ali dentro do ambiente familiar, que ali nesse caso é o que a gente chama de um ambiente disfuncional, está se vivendo, para fazer uma equiparação aqui com as seitas, né? Dentro daquele ambiente aquilo faz sentido, mas quando ele vai para o mundo real, ele está despreparado. Com certeza. Bom, a gente falou um pouquinho de problemas, né? Agora vamos falar no próximo bloco, né? Não saia daí que a gente vai falar sobre a hora de procurar ajuda então e a maneira como isso deve acontecer. Voltamos logo mais com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade, tratando sobre a hora de procurar ajuda. Se você então, marido ou esposa, está aí em conflitos dentro do seu lar, não perca aqui o nosso bate-papo com o Marcelo Coelho, que além de ser pastor, também é psicólogo. E nós estamos falando sobre isso, né, Marcelo? Sobre a hora
chega uma hora em que marido e mulher não conseguem mais resolver o problema dentro de casa, não é? A tensão entre eles é tão grande que precisa de um elemento externo para poder mediar esse conflito, né? Não é isso? Sim, sim. Os casais, eles podem ser muito fechados em si mesmos, as famílias, né? Ou muito abertos para fora da relação esfera, né? Da família. Nem uma coisa nem outra é muito bom, né? Nem aqueles Expor casos... demais para certo. Aqueles casos clássicos que a gente sabe, né? Às vezes até no meio da comunidade religiosa, de a pessoa expor demais a família, né? E por outro lado também se fechar para os dois apenas, né? Gera aquelas situações extremamente perigosas, né? Porque ali vai ficando a tensão ali dentro, né? Então é sempre bom ter essa percepção de uma mediação, né? Nem fechar demais, ter um casal, uma família amiga com quem você possa se abrir, né? Mas também não expor demais, né? Não expor a relação. Isso mostra até que não está conseguindo lidar com ela mesma, né? Sim. E aí qualquer oportunidade, uma pizza com os amigos, qualquer coisa, já expõe tudo, né? E aí vira uma coisa desconcertada, né? Agora, na sua experiência, o que você diria? É mais difícil o homem, o marido, procurar ajuda? Isso há mais resistência da parte dele ou da parte dela e identificar que de fato há um problema insolúvel dentro da relação dos dois, diante do relacionamento dos dois, e querendo a ajuda externa do pastor ou do psicólogo? Quem que é mais turrão nessa hora? Quem que é mais... Eu não colocaria a coisa em termos de gênero, né? De que o homem ou a mulher. Talvez é mais difícil a pessoa que às vezes tem o foco do problema, ela se dar conta de procurar essa ajuda, né? Independente de ser o homem ou a mulher, né? Quase sempre, pelo menos pela experiência, quem vem buscar ajuda é aquele que está buscando ajuda para o outro. Aí acontece uma coisa curiosa, né? Ele vem buscar para o outro e aí traz o outro, né? Seja o casal, ou o filho, ou o que for. E aí quando se começa a trabalhar a família como um sistema, aí você vê que a coisa não era tão daquele jeito. Parece aquela história do pastor na porta da igreja cumprimentando os membros na saída do culto, né? Olha, pastor, o sermão de hoje foi ótimo, né? Pena que o fulano não estava aqui para ouvir. Né? Exatamente. Né? Então eu não colocaria em questão de gênero, mas em questão de que quem acha que tem menos problema é quem procura. Agora, pelo fato da mulher participar mais da vida do lar, muitas vezes está mais em casa do que o homem, mesmo quando a mulher trabalha, geralmente ela está mais conectada nas coisas do lar, né? Geralmente não seria a mulher que teria essa percepção primeiro, antes do homem? O homem é um pouquinho mais acomodado em relação a isso? Né? Eu acredito que não, porque assim, quando você está falando desse nível da família ou do casal procurar ajuda, nós estamos falando já de uma situação limite, né? Que parece que a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. Ou seja, um dos dois já está com as malas prontas e então, não tem mais solução. Já veio aquela coisa assim, será que eu fiz tudo o que precisava? O que está faltando fazer? Com a última alternativa. E aí, às vezes, já procura a ajuda de recuperação, né? Procura o psicólogo ou a psicóloga na hora de procurar o advogado já, né? Já inverteu os papéis, deixou chegar muito lá na frente. Enquanto um está procurando advogado, o outro foi atrás do psicólogo. Foi atrás do psicólogo, exatamente. Né? Então, não tem, eu acredito né? E pelo que eu tenho visto, né? Não tem mesmo essa questão de quem é mais turrão ou quem não é por conta de ser homem ou mulher. Né? Porque às vezes a sobrecarga, né? Tanto fora de casa quanto dentro, ela pode gerar tanto a demanda maior para a pessoa ir procurar, quanto a resistência. Né? Então, não dá para fechar muito nesse aspecto. Né? E o papel de ambos nesse processo é igual? Você vê que homem e mulher também desempenham, tem a mesma luta para a preservação do lar, ou você acha que cada um tem uma ênfase diferente do outro nessa... Eu acho que a luta é igual. Né? Até porque o investimento na busca da solução tem que ser, aí já é um princípio do investimento da família em resolver os problemas. Vai ter que ser de todos, fazendo cada um a sua parte. Né?
Geralmente você costuma conversar com os dois, com cada um em particular, com filhos? Como que funciona esse tratamento, vamos dizer assim? Há duas situações, né? A situação da terapia de casal e a situação da terapia familiar. Né? Em ambos os casos, a gente contrata com a família o tratamento para todos. Né? Então, no caso do casal, por exemplo, é inflexível. A terapia é do casal, então só poderá estar nas sessões quando estiverem os dois. Né? Porque o princípio da confiança, né, na pessoa do terapeuta ou na equipe terapêutica, né, ela tem que ser inegociável. E o investimento do casal naquele processo de melhora, de resolução dos conflitos, tem que ser dos dois. Né? Então, aí, a terapia de casal, ela pode, em algum momento, o psicoterapeuta, ele pode, por conta do tratamento do casal, chamar para vir, a certa altura do tratamento, o homem e depois a mulher, né? Mas o foco tem que ser sempre o casal. Nunca por conveniência, um chegou atrasado, o outro, enfim. Com a família já é um pouco mais difícil, né? Mas a gente contrata a mesma coisa com a família e a gente diz, olha, o espaço é da família, o ideal é que todos estejam presentes e o espaço é para todos quando todos precisarem. E às vezes a situação ela é mais dificultosa, né? Mais difícil, e a gente precisa, às vezes, atender o filho, né, e o casal, ou a família sem um dos componentes e assim por diante. Dá uma atenção especializada para cada um dos cônjuges. Bom, diz o dito popular que pau que nasce torto morre torto, né? Alguns acham que casais, quando começam com problemas, não tem como isso ser resolvido. No próximo bloco, a gente vai falar, então, se realmente isso é verdade e o pastor Marcelo vai nos dar alguns conselhos sobre como caminhar aí para que esses problemas possam ser resolvidos. Não saia daí, continuamos com o programa Família e Sociedade. Até mais! Voltamos com o programa Família e Sociedade, tratando da seguinte questão. Qual é a hora do casal procurar ajuda? Qual é a hora de olhar para si próprio e dizer, olha, está difícil, não tem como continuar? Qual é a hora de procurar ajuda externa, de um psicólogo ou um pastor? E nós temos aqui, não um, não outro, mas os dois, né? O Marcelo, que é tanto psicólogo quanto pastor. Marcelo, você tem encontrado, a sua experiência tem mostrado que vale a pena procurar alguém quando a situação está difícil para o casal? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A gente precisa compreender que é um processo natural do desenvolvimento humano o aprendizado. Né? A gente olhar, até eu tenho um ditado que diz que é melhor a gente aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios. Né? Quando a gente, no casal, a gente parte para essa busca de auxílio, né? Seja no âmbito mais comunitário, como eu disse, ter uma amizade mais significativa, um tempo para compartilhar, seja no âmbito religioso, procurar o pastor, o aconselhamento, ou seja no âmbito um pouco mais técnico, né, profissional, a gente está lidando com essa compreensão de que a gente não está pronto. Né? E você imagina, uma pessoa aos seus 25 anos, 30 anos, larga a sua vida de solteiro, casa com outro, eles vão começar ali uma nova vida, né? Eu até brinco quando a gente, agora há pouco tempo estive lá em Vitória falando para casais, qual é a matemática do casal, né? É 1 mais 1 igual a 1? Né? 1 mais 1 igual a 2, ou o que é? Qual é essa matemática? Né? A matemática do 1 mais 1 igual a 1 é terrível, né? Porque quem morreu? Né? Quem foi abduzido nessa relação para que os dois se tornem um só? Né? Eu tenho a sugestão de que o casal, quando ele se forma, ele cria um outro ente, né? Ou seja, a família é um ser.
O casal é um novo ser, né? Não é nenhum e nem outro, não são os dois porque não estão separados, mas há ali, é um ser que está nascendo, né? Então precisa de cuidados, precisa de ajuda. Né? E o começo é fundamental, então, né? Já que O começo é como, fundamental. como o nascimento de uma criança, né? Sensível, delicado. Você disse pra gente que quando o casal procura ajuda, quando um dos cônjuges procura ajuda, um vai para o advogado, o outro está procurando um psicoterapeuta, né? Geralmente é a última alternativa. Por que você acha que os casais demoram tanto para tomar a decisão de pedir ajuda? Eu acho que porque talvez não tenham essa compreensão de que os problemas são inerentes, né? Eles não são uma aberração da natureza. Ou seja, todos têm problemas. Todos têm dificuldades. Todos, né? Inclusive aqueles que chegam a determinado ponto do casamento e dizem assim, nós nunca tivemos problemas. Né? Acho que esses sempre tiveram, nunca perceberam. Esses estão tendo ali naquele momento, né? Mas é inerente à natureza humana, né? Então talvez um dos motivos sejam esse. Não é possível, né? A gente eu não admito sair, que aí nosso casamento, vira aquela né? coisa rígida, né? E dizer, não é possível a gente sair daqui e pedir ajuda. Então, eu talvez não esse admito, seja né, que o meu casamento orgulho, esteja né? passando por problemas. Eu não aceito. E é interessante que a Bíblia fala, né? Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, não é verdade? Ora, se você comete pecado, né, e uma das pessoas com quem você mais convive é seu cônjuge, então talvez a principal vítima do seu comportamento pecaminoso seja o seu cônjuge, não é? Quer dizer, como que você vai dizer, qualquer pessoa que seja, que não tem problemas, né? Você é um ser problemático em essência, exatamente. Né? Na sua experiência, pastor, já aconteceu, por exemplo, de alguém, um marido, a esposa procurarem ajuda, isso gerar um novo problema no casal? Ou talvez não gerar, mas revelar, né? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Eu preciso dizer aqui que a minha experiência um pouquinho maior, né, de 7 anos, é na psicoterapia individual. Né? E agora que eu estou concluindo a formação e já por uns 6 meses, 1 ano mais ou menos, ingressando no trabalho com casais. Né? E tem sido muito revelador isso, porque esse aspecto que você colocou é importantíssimo. Às vezes o casal ele chega para lhe procurar já quando não há um casamento entre eles. Né? Já estão separados faz tempo. Já né? estão morando separados na faz casa, tempo, né? exatamente. Né? Então, naquilo que você disse no fechamento do último bloco, é interessante o casal ter algumas condutas preventivas, né? Para que isso não aconteça. Né? Acho que a primeira coisa seria essa, não esperar chegar na hora de procurar o advogado para procurar a psicoterapia. Procurar antes, né? Procurar antes. Às vezes os casais chegam e dizem, né? Nós estamos com um problema. Tá, tudo bem. Há quanto tempo? Tanto tempo. E o que você já fez para resolver o problema? A gente orou. Tá, então vocês oraram. Que bom. Então, não foi o suficiente até aqui, pelo que você está dizendo. Não foi. E o que mais vocês fizeram? A gente só orou, né? Então, ninguém tentou mudar. Ninguém tentou. Essa oração né, nunca se concretizou em né? atos, né? Não se concretizou em ações. E dele próprio ser um pouco a resposta, né, dessas orações. Uma coisa que eu tenho visto com muita frequência, né, tanto por parte de cristãos quanto por parte de líderes religiosos, é esse papel meio que de terceirização do papel do conselheiro, né? Ou seja, pastores dizendo assim, não, você está com problema no casamento, então vou achar um psicólogo para você. Como se ele também não pudesse fazer parte dessa solução. Sim, né? sim. E por outro lado, cristãos vendo também, pastor, eu preciso de um psicólogo porque eu estou com um problema no meu casamento. Né? Como se diante dele também não tivesse a figura de alguém que pudesse apoiá-lo nessa hora. Sim. Você acha que os nossos líderes religiosos, né, agora eu vou aqui extrapolar a nossa esfera evangélica para ir para qualquer outra religião, você acha que os nossos líderes religiosos estão despreparados para atender essa demanda de problemas familiares nos nossos dias? Eu acho que a demanda do conselheiro, de uma forma geral, os líderes estão despreparados. Né? Inclusive, para ele acolhê-los, acolher o casal, acolher a família, naquilo que é o âmbito dele, né? Dele ser um mentor, né? E um direcionador espiritual da vida da pessoa, mas também saber a hora de parar, né? Saber a hora de indicar e para quem indicar. Né? Às vezes a gente pega ou uma coisa muito precoce,
do pastor chegou, não, já indica para o psicólogo, como você falou, ou algo tardio, né? No sentido dele tentar levar... Aí a gente ouve relatos assim, por exemplo, eu caminhei com aquele casal e eu saía da casa do casal 3 horas da manhã, né? Chegava lá 8 horas da noite e saía 3 horas da manhã. Isso, no mínimo, mostra um pouco de despreparo também, né? Porque sai todo mundo exaurido, né? Uhum. Sai o casal, sai o pastor, tem todo mundo aí, talvez daí direto para um hospital, né? Porque quem aguenta isso, né? Uhum. Então, acho que os dois extremos, Fernando, mostram esse despreparo. São complicados, né? Bom, nosso assunto tá muito bom, né? Mas a gente vai ter que ficar por aqui, pelo menos por hoje, né? Se você está aí nos assistindo e gostaria de mais informações, né? Eu aqui aproveito até para agradecer a presença do pastor Marcelo. Pastor, você quer deixar um e-mail para caso os nossos telespectadores queiram entrar em contato? Sim, vai ser uma... Pode falar qual que é? É capelão sem o tio, @gmail.com. Então tá aí na tela, você pode ter essa informação também. Nós agradecemos de coração a sua presença, Marcelo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E assim então nós encerramos mais um programa Família e Sociedade. Obrigado pela sua presença. E obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.